Verônica arrumava as prateleiras da loja de biquínis pela quinta vez naquela tarde. O ar-condicionado quebrado transformava o pequeno espaço em uma estufa e o cheiro do plástico das embalagens novas se misturava ao suor em sua nuca. Ela estava exausta. Não apenas do calor ou do trabalho repetitivo, mas daquele ciclo interminável de atender turistas que reclamavam dos preços, de fingir sorrisos para clientes que mal a olhavam nos olhos, de passar 8 horas por dia cercada por peças de roupa que nunca usaria. Afinal, quando foi a última vez que ela mesma tinha ido à praia? A rotina era sempre a mesma. Acordar cedo, trabalhar até tarde, voltar para casa com os pés doloridos e a mente vazia. Foi nesse estado de cansaço resignado que ela decidiu parar no pequeno bar, um local simples e ordinário, com cadeiras desconfortáveis e um cheiro persistente de cerveja velha. Mas tinha uma vantagem. Ali ninguém esperava que ela sorrisse. Ela entrou e viu Guto atrás do balcão lavando um copo. Ele a cumprimentou com um aceno de cabeça, sem cerimônia. Ela pediu uma Coca-Cola e olhou para Guto. Ele não combinava com aquele local. Guto era alto, bonito, tinha a pele bronzeada. Algo destoava ali. Enquanto bebia sua coca gelada, sentiu o peso dos meses de cansaço acumulado em seus ombros. Algo precisava mudar. Ela apenas não sabia que, em poucas semanas, aquele bartender despretensioso seria a razão dessa mudança. Dias depois, o bar estava mais vazio que o normal. Verônica sentou-se no mesmo lugar de sempre, o canto do balcão onde a luz era mais fraca e o barulho menos intenso. Guto apareceu atrás do balcão enquanto carregava umas garrafas. Seus olhos brilharam ao vê-la, e um sorriso fácil surgiu em seus lábios. "Minha cliente mais preferida", comentou ele olhando para Verônica. Ela não respondeu, mas sentiu um calor subir por seu pescoço. Observou enquanto ele pegava uma latinha de Coca-Cola e enchia um copo com gelo. Quando colocou o copo à sua frente, ela notou algo diferente. "Limão com hortelã?", perguntou ela. "Você reclamou que o refri estava sem gás na última vez", explicou. "Decidi experimentar algo novo para compensar." Ela levou o copo aos lábios, sentindo o frescor da hortelã. Por incrível que pareça, o gosto estava perfeito. "Gostou?" Verônica assentiu, evitando seu olhar. Nas horas seguintes, enquanto o bar se esvaziava, Guto encontrou desculpas para permanecer perto dela. Trouxe uma tigela de amendoins que ela não pediu, limpou a mesa próxima a ela, comentou sobre a música que tocava no rádio. Pequenas investidas, quase imperceptíveis, mas que deixavam claro seu interesse crescente. Verônica, por sua vez, descobriu que prolongava cada gole, alongava cada resposta, inventava perguntas só para mantê-lo ali. Quando seus dedos se encontraram, acidentalmente ao segurar o copo, nenhum dos dois recuou imediatamente. Naquela noite, ao sair, o ar frio da rua não conseguiu dissipar o calor que sentia. Ela sabia o que estava acontecendo, reconhecia os sinais. Mas o que mais a assustava não era o interesse dele, era o seu próprio desejo de voltar no dia seguinte, e no outro, só para reviver aquela tensão deliciosa que crescia entre eles. O céu escurecera repentinamente quando Verônica deixou a loja de biquínis naquela tarde. As primeiras gotas pesadas de chuva caíam quando ela correu em direção ao bar, seu refúgio voluntário. O vento uivava entre os prédios, arrastando folhas e papéis pela calçada. Dentro do bar, a atmosfera era quente e úmida. Guto estava recolhendo as cadeiras da varanda quando a porta se abriu violentamente, revelando Verônica encharcada, com os cabelos claros grudados no rosto e a respiração acelerada. Ele não disse nada, apenas pegou uma toalha seca e a estendeu para ela. O bar estava vazio. Os poucos clientes haviam fugido da tempestade. Guto trancou a porta e desligou a placa de "aberto". "Vai passar rápido", disse, olhando para a chuva que batia nas janelas. Verônica enrolou a toalha nos ombros, sentindo o calor retornar aos poucos ao seu corpo. Observou Guto enquanto ele preparava 2 canecas de chá, algo que nunca estivera no cardápio. Quando ele colocou a caneca fumegante à sua frente, seus dedos se tocaram brevemente. Dessa vez, nenhum dos dois recuou.
A tempestade lá fora aumentava, com trovões abafados e relâmpagos que iluminavam o bar em flashes fantasmagóricos. Guto acendeu algumas velas quando a energia caiu, transformando o espaço em um labirinto de sombras. Você não deveria voltar para casa nisso, comentou. Ele, os olhos refletindo as chamas. Verônica concordou com a cabeça, mas não se moveu. Havia algo naquele momento, na intimidade forçada pela tempestade, no calor do chá em suas mãos, no modo como as sombras alongavam os traços do rosto de Guto, que a fazia querer ficar. Ele se aproximou para pegar a toalha que escorregara de seus ombros e, de repente, estavam muito perto. Verônica podia sentir o cheiro do perfume masculino suave. Quando o próximo trovão ecoou mais forte que os anteriores, ela se inclinou em sua direção. Guto não recuou. Seu braço envolveu seus ombros em um gesto que poderia ser de proteção, mas que rapidamente se transformou em algo mais. A chuva batia nas janelas, o vento assobiava nas frestas, mas dentro do bar, naquele instante, só existiam eles dois, e o beijo lento, inevitável, que finalmente aconteceu. Verônica segurou Guto com força, seus braços envolvendo sua cintura com uma firmeza que não era mais medo, mas desejo. A moto rugia sob eles, devorando o asfalto úmido da noite, e ela podia sentir o calor do corpo dele mesmo através da jaqueta, um contraste com o vento frio que batia no rosto. Seus lábios ainda sentiam o beijo que haviam compartilhado. O gosto dele persistia em sua boca. Ela encostou seu rosto nas suas costas, respirando fundo o perfume suave misturado com suor. Guto acelerou, e Verônica sentiu o estômago gelar, não por medo, mas pela emoção de estar tão próxima, tão conectada a ele naquele momento. Suas mãos, antes hesitantes, agora exploravam os contornos de seu abdômen definido através da camisa, sentindo os músculos se contraírem quando ele mudava de marcha. Em um farol vermelho, ele virou a cabeça para trás. "Tá com frio?" perguntou, mas pelo sorriso, ele já sabia a resposta. Ela negou com a cabeça, seus dedos apertando levemente sua cintura em um código que ele entendeu imediatamente. Quando o sinal abriu, Guto não acelerou imediatamente. Em vez disso, pegou uma de suas mãos e a levou a seus lábios, beijando seus dedos antes de colocá-la de volta em seu abdômen. O motor acelerou e Verônica ouviu seu coração bater forte. A cada curva, ela se inclinava com ele. Seus corpos se moviam em sincronia perfeita. Quando finalmente pararam em frente ao seu prédio, nenhum dos dois se moveu por um instante. Verônica apertou a cintura de Guto pela última vez antes de descer, e sentiu o calor dele através da roupa molhada. Guto tirou o capacete e a puxou para perto antes que ela pudesse recuar. "Obrigada", murmurou contra seus lábios, em um beijo rápido que deixou os dois sem ar. Verônica ficou envergonhada e surpresa, mas correspondeu o beijo de forma suave. Guto olhou para ela e a viu subir os degraus do prédio. Verônica sentiu as pernas trêmulas e percebeu que estava perdida. Não apenas pelo beijo ou pela adrenalina da moto, mas pela forma como ele a fazia sentir, completamente fora de controle. Os encontros com Guto haviam se tornado um ritual. Todas as noites após o fechamento do bar, ela esperava do lado de fora e subia na moto, abraçando sua cintura com uma mistura de desejo enquanto o motor roncava suave. Naquela noite, porém, havia algo diferente. Os beijos na porta do prédio de Verônica estavam cada vez mais longos, mais intensos. As mãos de Guto, antes contidas em seu quadril, agora subiam por suas costas, explorando cada curva sob o tecido fino de sua roupa. Verônica sentia o calor desses toques como marcas de fogo em sua pele, cada vez mais ousados que a anterior. "Vai me convidar para subir hoje ou vamos ficar a noite toda aqui na rua?" Guto sussurrou contra seus lábios, a voz rouca de desejo. Verônica sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A timidez inicial derreteu-se sob o olhar intenso dele. Sem palavras, pegou sua mão e o levou para dentro. O elevador parecia pequeno, demais para a energia que os envolvia. Guto a pressionou contra a parede, seus lábios encontrando os dela,
com uma urgência que deixava claro quanto tempo esperara por aquilo. Suas mãos grandes percorreram seu corpo, como se quisessem memorizar cada centímetro. Quando a porta do apartamento se fechou atrás deles, não houve mais hesitação. Roupas foram removidas em um frenesi de toques e beijos, deixando um rastro pelo corredor até o quarto. Guto a levantou em seus braços, deitando ela suavemente na cama antes de cobrir seu corpo com o dele. A primeira vez foi uma mistura de doce descoberta e fogo incontrolável. Guto a acariciou e a beijou, explorando cada parte dela como um homem sedento. Quando finalmente se uniram, foi com uma explosão contida de desejos ardentes, como se ambos soubessem que nada mais faria sentido a não ser aquela conexão. Verônica perdeu-se no ritmo do corpo de Guto, seus corpos movendo-se em perfeita sincronia. As mãos dele agarravam seus quadris com firmeza, puxando para mais perto e mais fundo. O mundo exterior deixou de existir. Só havia o calor da pele dele, o som de seus suspiros, o cheiro do suor e o desejo que os envolvia. Quando o clímax os atingiu, foi como uma onda que envolvia seus corpos por inteiro há semanas. Guto enterrou o rosto em seu pescoço, murmurando seu nome, enquanto Verônica enlaçava suas pernas em torno dele, querendo prolongar aquele instante perfeito. Na quietude que se seguiu, com seus corpos ainda entrelaçados e a respiração aos poucos se acalmando, Guto a puxou mais perto, seus lábios encontrando sua testa em um beijo suave. Melhor do que eu imaginava, ele admitiu, a voz ainda rouca. Verônica sorriu contra seu peito, sabendo que não havia palavras para descrever o que sentia. Apenas que, naquele momento, entre seus braços, havia encontrado algo que nem sabia estar procurando. O sol da manhã entrava pelas frestas da cortina quando Verônica acordou com os braços de Guto envolvendo sua cintura. Ele já estava acordado, os dedos traçando círculos suaves em sua pele, enquanto observava o teto pensativo. "O que foi?" ela perguntou, virando-se para encará-lo. Guto contou sobre o projeto que vinha planejando há anos. Um quiosque na praia, mas não qualquer. Um point para surfistas, com um cardápio inteiro de comidas naturais, sucos orgânicos, bowls coloridos de açaí com ingredientes frescos. Um lugar onde o pessoal do mar pudesse recarregar as energias depois de pegar onda o dia todo. Já tenho até o nome, Tétis, como a deusa grega do mar. Verônica ficou surpresa. Aquele homem que ela conhecia principalmente pelas mãos calejadas e pelo sorriso fácil, tinha planos tão bem elaborados. Ele explicou que trabalhava no bar justamente para juntar dinheiro e aprender sobre gestão. "Eu quero fazer algo diferente. Sabe? Não só vender cerveja e petisco." Ela sentiu uma faísca de empolgação. Sem pensar duas vezes, ofereceu-se para ser sua sócia. "Eu tenho minhas economias. E sei um pouco de administração", disse lembrando dos anos em que ajudou a gerenciar a loja de biquínis. Guto olhou para ela com uma expressão que fez seu coração acelerar. Era admiração, gratidão e algo mais profundo que ainda não ousavam nomear. "Você seria perfeita para isso", ele murmurou, puxando-a para um beijo que selou o acordo melhor que qualquer contrato. Nas semanas seguintes, mergulharam de cabeça no projeto. Alugaram um quiosque no final da praia, em um trecho mais tranquilo, mas frequentado por surfistas. Guto cuidou, pessoalmente, da decoração rústica, madeira de demolição, redes de pesca como elementos decorativos, pranchas antigas nas paredes. Verônica surpreendeu-se com seu talento. Aquele homem que parecia tão despojado tinha um olhar estético incrível. Enquanto isso, ela desenvolveu o cardápio com ele, equilibrando suas ideias de comida saudável com viabilidade comercial. "Põe no menu, bowl do surfista, açaí, com banana, granola e mel", ele sugeriu, abraçando-a por trás enquanto ela anotava. "E o sanduíche do salva-vidas, pão integral, queijo branco e tomate seco", ela completou, sentindo seu sorriso contra seu pescoço. Juntaram todas as economias, compraram os equipamentos básicos e, em uma manhã ensolarada de sábado, abriram as portas do Tétis para o primeiro dia de funcionamento. Guto estava radiante.
servindo drinks de frutas naturais com a mesma habilidade com que cortava ondas no mar. Verônica, por sua vez, descobriu um novo lado de si mesma, a sócia empenhada, a mulher que acreditava no sonho daquele homem e, sem perceber, estava construindo o seu próprio. Quando o primeiro cliente pediu o suco detox do mar, criação dela, e elogiou, Guto a puxou para um abraço suado, sussurrando em seu ouvido. A gente vai longe, sócia, e pela primeira vez, Verônica permitiu-se acreditar que sim, não apenas no quiosque, mas em tudo que eles estavam se tornando juntos. O apartamento pequeno agora abrigava sonhos, e a rotina de dois empreendedores apaixonados. Guto e Verônica dividiam as tarefas domésticas entre os turnos no quiosque. A vida seguia em ritmo acelerado, mas recompensador. Com o crescimento do Tétis, Verônica deixou seu emprego na loja de biquínis para se dedicar totalmente ao negócio. O quiosque se transformou no point da praia. Os amigos surfistas de Guto apareciam aos fins de semana para tocar violão e animar as noites, atraindo clientes fiéis. A atmosfera descontraída, a comida saudável e as bebidas naturais conquistavam até os turistas. O dinheiro começou a entrar com consistência, mas o trabalho era intenso. Quando Verônica descobriu a gravidez, os planos se ajustaram. Guto ficou eufórico, mas preocupado, e decidiu contratar uma ajudante para aliviar a carga de Verônica. Ele sugeriu a prima de seu amigo Rafael, que havia chegado recentemente na cidade. Verônica marcou a entrevista, ainda que relutante. A moça, que apareceu no quiosque, era diferente. Morena, cabelos longos bem cuidados, maquiagem impecável, unhas feitas e roupas que pareciam mais adequadas para um evento chique que para trabalhar em um quiosque na praia. Verônica não ficou convencida. Patrícia não tinha experiência com comida natural ou com o ritmo puxado do trabalho. Mas para agradar Guto, acabou contratando-a. Patrícia começou a trabalhar na semana seguinte. Seu desempenho era mediano. Aprendia rápido, mas parecia mais interessada em conversar com clientes que em trabalhar, especialmente com os homens. Guto sempre elogiava Patrícia e parecia não notar ou se incomodar. Mas então começaram os comentários. Um dos amigos de Guto brincou sobre Patrícia sempre estar arrumada. Ele respondeu que gostava de ver sua funcionária bem vestida e, cuidada, Patrícia sorriu. Verônica sentiu um nó no estômago. Não era ciúmes, era instinto. Uma noite, depois de fechar, Verônica voltou para buscar um casaco esquecido. Encontrou Patrícia, rindo alto com Guto, viu que eles estavam perto demais. Ela com a mão em seu braço. Os dois se afastaram rápido quando a porta se abriu. Guto explicou que estavam fechando o caixa. Patrícia sorriu e se despediu sem graça. Quando ficaram sozinhos, o silêncio pesou. Verônica questionou o que estava acontecendo, mas Guto jurou que não era nada. Mas Verônica conhecia aquele olhar. E conhecia mulheres como Patrícia. O problema não era o que tinha acontecido, era o que poderia acontecer. A desconfiança corroía Verônica há semanas. Guto chegava cada vez mais tarde, usando os clientes como desculpas. Naquela noite, o instinto falou mais alto. Sem avisar, pegou o carro e dirigiu até o quiosque. O local estava estranhamente silencioso, com apenas algumas luzes acesas. As cadeiras já estavam empilhadas, o que era incomum para a hora que Guto dizia estar trabalhando. Ao abrir a porta, o ar saiu de seus pulmões como um soco. Patrícia estava sentada no balcão, a saia levantada até a cintura, os lábios grudados nos de Guto. Suas mãos grandes agarravam os quadris dela com uma familiaridade que doeu mais que qualquer palavra. O mundo parou. Patrícia foi a primeira a notá-la, empurrando. Guto! Ele se virou, os olhos arregalados de puro pânico, ainda ajustando as calças com mãos trêmulas. Verônica não esperou. Virou-se e saiu correndo, as lágrimas já escorrendo em rios por seu rosto. Ouvia Guto gritando seu nome, seus passos pesados atrás dela, mas não olhou para trás. Espera, por favor, deixa eu explicar, ele suplicou, alcançando-a no seu estacionamento. Ela se virou com um olhar que poderia matar. Explicar o quê? Que tipo de mentira você vai inventar agora? O tom era venenoso.
Guto abriu a boca, mas sua voz não saiu. A confirmação do silêncio foi pior que qualquer desculpa esfarrapada. Em casa, a dor física se misturou à emocional. Sua barriga doía a cada soluço. As mãos tremiam enquanto enfiava documentos do quiosque na bolsa. Contratos, extratos bancários, tudo o que pudesse provar sua parte na sociedade. A respiração ficou curta. Uma pontada aguda no ventre a fez dobrar-se sobre si mesma. Não, seu bebê não poderia pagar por aquilo. Com esforço chegou ao carro. Foi quando viu o veículo de Guto entrar na rua. Miserável, canalha, gritou enquanto acelerava. Seu corpo traía. A visão embaçou por um segundo. Uma nova dor, mais intensa, a fez gemer. Com mãos trêmulas, desviou para o hospital mais próximo, rezando para que não fosse tarde demais. Enquanto os médicos a examinavam, Guto chegou ao hospital, o rosto pálido de terror. Infelizmente, Verônica acabou sofrendo um aborto espontâneo no 4º mês de gravidez. Ele caiu de joelhos ao lado da cama, mas ela virou o rosto. As lágrimas que caíam agora eram silenciosas, definitivas. Dias depois, Verônica teve alta. O hospital ficou para trás, mas a dor permaneceu. Verônica voltou para casa com o coração em pedaços. Guto tentou ajudá-la a subir as escadas, mas ela o empurrou com o pouco de força que lhe restava. Você não merece tocar nem na minha sombra, ele insistiu como sempre fazia. Disse que a amava, que tudo não passara de um erro, que Patrícia não significava nada. Mas as palavras soavam ocas, como moedas falsas. Naquela noite, Verônica trancou a porta do quarto. Ouviu Guto bater, suplicar, até chorar do outro lado. Mas algo dentro dela havia se quebrado de forma irreparável. O amor ainda existia, sim, mas como uma cicatriz, dolorida, mas morta. Na manhã seguinte, enquanto Guto trabalhava no quiosque, descobriu depois que Patrícia continuava empregada. Verônica arrumou suas malas. Pegou cada foto, cada objeto que lembrava os dias felizes, e os empacotou como se estivesse enterrando um morto. Quando Guto chegou em casa, encontrou metade do armário vazio e um envelope sobre a cama. Dentro, os papéis da dissolução societária, exigindo sua metade do quiosque. Ele a alcançou pelo telefone. A voz distorcida pela raiva e pelo desespero. Você quer acabar comigo, é isso? Depois de tudo que construímos? Verônica respondeu com frieza de advogada, não de esposa. Não, só quero o que é meu. E então, com um clique, transferiu todo o dinheiro da conta conjunta para seu nome. Era cruel, talvez, mas era o preço que Guto estava pagando por trair ela com outra mulher enquanto estava em casa grávida. A kitnet era minúscula, com paredes descascadas e um chuveiro que alternava entre água fervente e gelada. Mas era dela. Na primeira noite, sentada no chão com o apartamento vazio, Verônica chorou até secar. Não por Guto, por ela mesma, pela mulher ingênua que acreditara que amor bastava. Enquanto isso, no quiosque, Guto passava os dias encostado no balcão, olhando para o mar como se esperasse Verônica voltar numa onda. Um mês depois, eles se cruzaram no cartório. Verônica assinou os papéis sem olhar para ele. Guto tentou segurar sua mão. Por favor, me escute, eu sei que errei e quero reparar meu erro. Eu me arrependo todos os dias do que eu fiz. Ela finalmente o encarou, e o que ele viu em seus olhos o matou mais que qualquer palavra. Eu também, de ter te conhecido. Quando a porta do cartório se fechou atrás dela, Verônica respirou fundo. A dor ainda estava lá, mas agora era só dela. E isso, de algum modo, a fazia se sentir dona de si pela primeira vez em anos. 2 anos depois, o aroma de pão fresco saía da pequena confeitaria, enchendo a rua de cheiro de pão assado. Verônica trabalhava na cozinha, preparando lanches e refeições sem glúten. A vida tinha mudado completamente. Verônica escolheu uma cidade litorânea pequena, afastada de Guto, para reiniciar a vida. Nos primeiros meses foi difícil. Começou a aprender a fazer refeições, se especializando em comidas sem glúten para abrir seu próprio lugar. Aos poucos, o pequeno restaurante foi ficando conhecido. Sua comida fazia sucesso e, cada vez mais, pessoas passavam a consumir seus produtos. Foi numa manhã tranquila que João entrou na confeitaria pela primeira vez. Dono de uma escola de stand-up paddle,
alto e de olhos claros, pediu um café e uma torta de queijo com grão de bico. Verônica serviu sua especialidade, acompanhado de um belo suco de abacaxi com hortelã. Ele voltou no dia seguinte, e no outro. Sem pressa foi conquistando seu espaço. Primeiro como cliente, depois como amigo. Quando finalmente beijou Verônica, foi num fim de tarde na praia. Diferente da paixão ardente com Guto, esse amor veio devagar, como maré enchendo em dia de lua cheia. No dia do aniversário de Verônica, uma tarde quente, enquanto trabalhava, Verônica viu uma notícia num jornal velho. O antigo quiosque Tétis havia sido assaltado. A foto mostrava o quiosque todo arrebentado. Ela parou por um instante para ler a notícia, mas foi interrompida quando João chegou sem avisar, trazendo um bolo e cantando parabéns para você. Os clientes se juntaram cantando em coro. João colocou o bolo numa mesa e, enquanto Verônica sorria, com a surpresa, ele tirou um anel do bolso e perguntou: Verônica, você aceita se casar comigo? A resposta veio fácil, como algo que estava certo desde o início. Enquanto isso, em outra praia, um homem sentado sozinho na areia olhava para o horizonte. Nas mãos, uma foto amassada dele ao lado de Verônica. Com o passar do tempo, Patrícia foi se mostrando ser uma mulher muito fútil e vaidosa demais para lidar com os afazeres que o quiosque exigia. Vivia reclamando do trabalho que foi se acumulando e sobrecarregando Guto. As noites de prazer com Patrícia foram trocadas por reclamações constantes, e Guto sabia no fundo que Patrícia não era a mulher certa para ele. Uma pontada de arrependimento batia forte em seu peito ao lembrar do tempo que era feliz com Verônica. Infelizmente, um tempo que não voltaria mais. Fim. Espero que você tenha gostado desta história. Deixe o seu like, compartilhe e diga de onde você está assistindo. Se inscreva no canal e clique no sininho para receber sempre os avisos de novos lançamentos. Até a próxima!